Olá, muito boa tarde para você. Seja sempre bem-vindo ao Globo Esporte. A gente começa com o Paysandu que enfrenta o Sampaio Corrêa no Mangueirão às 4 da tarde, horário de Belém. Ontem os bicolores fizeram um treino fechado para a imprensa, mas o clube informou que o preço dos ingressos continua em promoção. R$ 20 a arquibancada e R$ 40 a cadeira. Os pontos de venda você encontra na nossa página na internet, globesport.com.br. Já o Sampaio jogou ontem contra o Vila Nova, ainda pela 28ª rodada. A partida foi adiada e o time maranhense perdeu em casa. Marcelo Cordeiro, de pênalti, e Matheus Anderson, marcando 2 vezes, fizeram os gols que selaram a vitória do Vila por 3-0 em São Luís. Sampaio segue na última posição da Série B com 27 pontos conquistados. Agora a gente conversa com o repórter do Globoesporte.com, Gustavo Pena. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Tem uma grande novidade aí no Campeonato Paraense, né? Completamente diferente do que foi nas 2 últimas edições, né? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Olha, ontem aconteceu a reunião do Conselho Técnico do Campeonato Paraense. Essa reunião que é formada pelas equipes que já garantiram vaga na competição do ano que vem. E aí ficou definido o formato de disputa do Parazão para os próximos 2 anos. A gente vai aqui no telão, olha, ver os grupos da competição. No grupo A estão o Paysandu, que é o atual campeão, São Raimundo, Cametá, Paragominas e o campeão da segundinha. A competição está em andamento. Virando a página no grupo B, né? Remo, São Francisco, Águia, Independente e o vice-campeão aí da segundinha, André. Agora, esse formato, né, Gustavo, faz com que o primeiro e o segundo colocados de cada grupo passem para as semifinais, né? E o campeonato vai ter um turno só, né? Isso, as 10 equipes são divididas em 2 grupos, né? E aí são jogos de ida e volta. As equipes do grupo A enfrentam as equipes do grupo B. E aí os 2 melhores colocados de cada chave, eles se enfrentam. E daí vai ser definido o finalista da competição com os jogos de ida e volta também. A gente aproveita e chama o Carlos Ferreira para comentar esse novo formato. Ferreira, boa tarde, seja bem-vindo. Fique à vontade aí, sente-se. O que você achou desse novo formato, Ferreira? Gostei, André. Gostei, e tem uma grande diferença para o que nós tivemos nos últimos 2 anos. Passa a ser uma competição de regularidade. Por quê? Como são grupos contra grupos, então são 10 rodadas. Cada equipe faz no mínimo 10 jogos. Uma equipe que começar mal vai ter condições de recuperar. Nos últimos anos, com o primeiro turno, por exemplo, tendo 4 rodadas, quem começava mal já se quebrava. O Paysandu e o Remo pagaram esse preço, né, os 2 no primeiro turno de 2015 e o Remo no primeiro turno de 2016. Então já vai ser bem diferente. Nesse aspecto, a competição dá uma possibilidade de recuperação. E agora, passando para a próxima fase, os times do interior podem ter uma disputa mais equilibrada, mais justa? Esse é o outro ponto. No formato anterior, numa semifinal ou final de turno, e mesmo final de campeonato, era um jogo só, e agora ida e volta, né? Era um jogo só, e se Remo e Paysandu estivessem envolvidos, jogo sempre em Belém. Tanto que as decisões dos dois A gente separou as imagens aí, inclusive, dessas decisões, né? Foram o Remo contra o Independente e o Paysandu contra o São Francisco, um jogo só em Belém. Então, ficou injusto para os times do interior. Agora, como é ida e volta, um jogo lá, outro cá. Tem esse aspecto que tecnicamente equilibra e financeiramente não é tão interessante para os clubes do interior, porque eles próprios defenderam a forma anterior de um jogo só em Belém pela questão renda. E desta vez, dono da casa, dono da renda, fica justo para todo mundo, mas não tão interessante nesse aspecto financeiro para os clubes do interior. Agora, em contrapartida, nós já temos 2 repasses garantidos, né, Gustavo? Já garantidos, né? Já que as equipes se enfrentam, né? O Paysandu está aí no grupo A da competição e o Remo no grupo B, eles fazem 2 jogos e aí, se garantirem a vaga na final da competição, farão aí mais 2 repasses. 2 clássicos garantidos, e aí fica essa expectativa se eles conseguirão chegar na decisão da competição para fazerem de novo aí a decisão do campeonato. É bom dizer que quando chegarmos à fase semifinal, aí o confronto é dentro do grupo. Os times na fase classificatória jogam A contra B, ida e volta, mas na semifinal aí é primeiro contra segundo do próprio grupo. É aí que você tem a certeza de que haverá 2 repais e 2 raifrãs na fase classificatória. Isso é impossível acontecer nas semifinais. Clássico de novo só na final. E lembrando, André, que a competição deve iniciar no dia 29 de janeiro. Muito bem. Gustavo Ferreira, obrigado pela participação. A gente aproveita para falar dos times que estão disputando as 2 vagas na elite do Parazão ano que vem. Ontem, o Pinheirense deu um passo importante nessa disputa. Olha só. De um lado, um ex-jogador estreando como técnico. É diferente, né? Você acaba ficando
refém dos teus atletas, até porque você não pode mais decidir, você decide e quem colocar dentro do campo. Do outro lado, um cara que tem 11 anos como treinador, 9 acessos no currículo. O frio na barriga sempre existe, né? É uma vontade de começar a competição bem, de somar pontos, né? Para ter mais segurança no decorrer da competição. Vila Rica e Pinheirense estrearam ontem na segundinha. O General da Vila teve as melhores oportunidades, praticamente comandou o jogo. Já o cachorro doido não se entendeu bem. Bastou para o adversário aproveitar. Kleber mandou por debaixo das pernas do goleiro Paulo Henrique, fez 1-0 Pinheirense. Aí teve aquela paradinha técnica para hidratar. Depois o Pinheirense continuou tentando aumentar. Pedro Henrique fez uma jogada bonita. E o Ellison tentou um voleio. No segundo tempo parece que faltou um pouco de força para o Pinheirense. Adelson do Vila Rica, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo e foi expulso. Aí sim, ficou mais complicado. Jaime ainda perdeu a chance incrível de aumentar. Mas não foi o dia dos comandantes veteranos. Final, Vila Rica 0, Pinheirense 1. Eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que eu começo perdendo uma segunda divisão e consigo classificar. Então tem essa expectativa aí de melhorar. Para o Pinheirense, uma vitória super importante, já que a última vez que o time disputou a elite do futebol paraense foi em 1997. Eu estou muito confiante. Você saber que você pode contar e cobrar de pessoas que querem e que te respeitam. Então não tem dinheiro no mundo que pague isso. Já Tuna encara o estreante Sport Belém às 3h30 da tarde no Souza. Vamos ver como o adversário Cruz Maltino se preparou para a competição. O goleiro parece incaível. No Caça Zoom, o clube da Aeronáutica, um paredão continua de pé aos 41 anos de idade. O importante é você se cuidar, né? Você dentro e fora de campo, você vai estar apto aí sempre para poder ajudar as equipes por onde você passar. O goleiro paulista ganhou o apelido de Paredão na época em que defendeu o Remo. Chegou em 2006 ao Leão Azul, fez grandes defesas e até um gol de falta. Adriano é lembrado não somente pela torcida. Tem jogadores qualificados como Adriano, Wellington, vários jogadores que já disputaram inclusive essa divisão. E pode chegar muito longe, se Deus quiser. Nadson conheceu o Adriano aos 17 anos no Remo. O volante foi revelado pelo clube azulino e é também um dos principais nomes do Sport Belém na segundinha. Entre os mais experientes e os jovens, são 23 atletas no elenco. O Dragão, como é conhecido o Sport Belém, já chegou a ser a quarta força do futebol paraense, atrás de Remo, Paysandu e Tuna. Inclusive disputou 2 edições do Campeonato Brasileiro da Série B, em 1971 e 1986. Se o objetivo por aqui é voltar a ser protagonista, a segundinha é o primeiro passo para isso. Eu espero que o Sport Belém, com esse trabalho aqui que a gente está tendo no dia a dia, superando, como eu falei, todas as dificuldades que possa aparecer aí, cada jogador aí deu o seu melhor para fortalecer o grupo e nós alcançarmos nosso objetivo, que é classificar mais uma vez uma equipe para a fase principal do Campeonato Paraense. No comando dessa rapaziada está Zé Carlos, 59 anos de idade. No currículo, São Raimundo, Isabelense, Tuna. Na camisa do Sport Belém, um número bem familiar, o 13. Para alguns, o 13 é o número da sorte. Por aqui, claro, ela é sempre bem-vinda. A sorte nunca é demais. Ela do nosso lado é melhor do que do lado do adversário.